Olá, eu sou Rafael Lisboa e esse é mais um Além da Energia. Hoje vamos falar sobre desafios, oportunidades, transformações e tendências de carreira no setor elétrico brasileiro. Em processo de modernização, o segmento está demandando profissionais multidisciplinares. A evolução tecnológica, a matriz energética cada dia mais renovável, as mudanças regulatórias e as novas formas de fazer negócios influenciam a rotina de quem trabalha ou quer entrar neste mercado. E para falar sobre o assunto, recebemos aqui o diretor-presidente da Geral Energia, empresa controlada pela ENGIE, Mitsui e Grupo Eletrobras, e que opera a hidrelétrica de Geral, Edson Silva, e a fundadora da Select Humans for Energy, consultoria especializada em carreira no setor elétrico, Luísa Blandi. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela participação de vocês aqui no Além da Energia. Obrigado, Rafael. É um prazer poder participar desse episódio, discutir um tema tão relevante para todos os que atuamos no setor elétrico, especialmente também aqui contar com a presença da Luísa. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigado. Obrigada, Edson. Obrigada, Rafael. Boa tarde. Estou muito feliz em participar desse bate-papo. Tem algumas coincidências aí em relação à ENGIE, em relação ao Edson, que foi meu professor na UFSC, um conselheiro, um tutor aí no início da minha carreira. Estou muito feliz com essa oportunidade de contribuir de alguma forma com algo que gosto tanto, que é a carreira do setor elétrico. Eu respiro isso todos os dias. E obrigado pelo convite. Antes de começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no Além da Energia nas plataformas digitais. Se gostou, curta e também compartilhe o conteúdo com os colegas. Edson, como eu mencionei, o setor elétrico está passando aí por um momento de transformação. Isso influencia, claro, o perfil de profissional que atua neste mercado. Para começar, eu queria que você relembrasse um pouco a sua trajetória e contasse para a gente quais as principais mudanças que você percebeu ao longo do seu tempo de carreira. Quais características o profissional deste segmento precisa ter hoje? Obrigado, Rafael. Na verdade, eu comecei a minha carreira ainda quando estudante de engenharia. Na oportunidade, me tornei professor de cursinho pré-vestibular, tomei gosto pela profissão e fiz alguns estágios. Eu tive a oportunidade de ter diversas experiências em estágios. E, ao final do meu curso de engenharia elétrica, eu comecei a trabalhar como engenheiro. Posteriormente, fui trabalhar na Eletrosul como engenheiro de operação, depois engenheiro de planejamento. E, ao final de um ciclo de 10 anos, eu resolvi sair e para alimentar um sonho que eu tinha tido lá na época como estudante de engenharia, de me tornar professor, fazer doutorado. Me tornei professor, pesquisador, pude orientar dissertações de mestrado, teses de doutorado, escrever papers, me tornei consultor, e foi um momento muito vibrante na minha carreira, né? Então, depois desse processo, com a abertura do mercado de energia elétrica no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar na Gerasul, que ela havia sido privatizada em 1998, e foi um desafio fabuloso poder fazer parte dessa história que hoje nós temos a ENGIE, né? Então, eu tive essas passagens, mas eu diria que elas não representam o que muitos dos meus colegas, né, da minha geração tinham, porque na época a economia era muito fechada e no setor elétrico predominava o tipo emprego único, né? A pessoa entrava num emprego e ficava por muito tempo, né, até se aposentar. E, nos últimos anos, muito da indústria de energia elétrica tem mudado drasticamente, de uma forma muito intensa, né? Então, os paradigmas, eles caem muito rapidamente, né? E essas oportunidades, elas mudam também muito rapidamente. Então, a dica que eu daria é ter um conhecimento abrangente, mas tem que mergulhar em alguns campos de conhecimento para fazer a diferença e poder fazer parte desse mercado tão vibrante. Luísa, o setor elétrico, que ainda é predominantemente masculino, tem se movimentado para atrair cada vez mais mulheres. Lembrando um pouco da sua história, conta pra gente então como é que foi para você entrar no setor e como você avalia a participação feminina neste mercado. Quais são as perspectivas para as profissionais desta área? Minha entrada foi muito natural, na verdade. Eu estudei engenharia elétrica, me apaixonei pelo setor já no segundo ano da faculdade. E aí eu vou contar rapidamente da minha trajetória e fazer esse paralelo com a participação feminina nesses contextos. Já na engenharia, inclusive, a nossa turma tinha 50 pessoas, só 4 mulheres.
E diga-se de passagem que as mulheres arrasaram durante a engenharia. E aí, bom, desde cedo foquei em buscar minhas conquistas, independentemente se eu era uma mulher no ambiente masculino. O meu estágio ele foi na Bélgica, na Electrabel, e eu trabalhei na área de despacho lá, 100% dos operadores eram homens. E quando eu me formei, eu trabalhei em Giral, foi um desafio sensacional. Eu ia bastante para a obra, lidava lá com os prestadores de serviços, falava muito com a Eletronorte, Ceron, que é a distribuidora local, e sinceramente estava fazendo exercício para tentar lembrar de alguma mulher, né, que eu lidava na época, algum stakeholder. Eu não lembro de nenhuma mulher, para ser muito sincera. E aí depois eu fui para a Delta Energia, uma das maiores comercializadoras de energia. Fiquei 5 anos na Delta. E aí, claro, por ser um ambiente de comercialização, já era muito mais comum ter mulher. Mas as mulheres elas eram mais novas na empresa e pouquíssimas ainda em cargos de gestão, mas isso foi mudando. Inclusive eu dos 5 anos, 3 anos eu fiquei em um cargo de gerência. Até que decidi mudar radicalmente a minha, enfim, mudei minha carreira, fundei a Select, e dos processos seletivos, faz quase 6 anos, dos processos seletivos que a gente vem realizando na Select, menos de 30% são mulheres que a gente contratou, exatamente 27%. Tá? Ainda realmente são números muito baixos, né? Então, é fato que o público feminino ainda é baixíssimo. Mas a boa notícia é que isso está mudando. Isso que a Luísa falou é bastante interessante, mas eu vejo uma transformação mais recente de as mulheres aceitarem esse tipo de desafio, né? Que mesmo em atividades que eram mesmo em atividades que eram predominantemente ocupadas por homens, as mulheres têm sido mais receptivas a atuar nessas atividades. Lá mesmo em Giral, nós temos a operadora que fica lá nos turnos, pilotando realmente a usina, né? Operadoras, coisas que, como a Luísa falou há pouco, era difícil identificar. Hoje nós já temos. E temos também mulheres em cargo de gestão. Isso é muito legal. Edson, há previsão de mais e novas oportunidades a partir da expansão do Mercado Livre, além da chegada de novos players e oferta de novos produtos. Quais são, na sua opinião, os desafios nos planos pessoal e profissional a serem enfrentados por quem quer atuar no ramo de energia? Obrigado, Rafael. O momento atual, nós estamos na tão chamada transição energética. A transição energética tem os chamados 3Ds, D de descarbonização, D de digitalização e D de descentralização. O D de descarbonização significa que a ambição é neutralizar as emissões até o ano 2050. Isso é muito importante porque muita tecnologia ainda será desenvolvida para poder atingir essa meta, né? De tal modo que tenhamos o uso mais eficiente da nossa energia. Eu acho também importante falar sobre o terceiro pilar, que é o pilar da descentralização, porque ele leva à chamada pulverização, ele leva à chamada diversificação. O que eu quero dizer com isso? Nós temos muito mais players no mercado, diferentemente do passado, que nós tínhamos poucos players atuando. Então, o universo de oportunidades e novas propostas de valor, eles crescem. E eu diria que, para o profissional que está preparado para esse ambiente, né, conforme eu já falei antes, ele precisa, antes de mais nada, estar preparado intelectualmente, tem que investir na sua carreira, tem que ter o desejo de aprender. Muito importante, valorize o seu passado, é importante valorizar o seu passado, a sua trajetória, mas mais importante que valorizar o passado é pensar no futuro. Tem um matemático, Richard Bellman, que ele tem um princípio que é adotado na solução de problemas complexos, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: não importa como você chegou até aqui, o que importa é fazer o ótimo daqui para frente. Luísa, o Edson listou aqui várias oportunidades de carreira com a expansão e diversificação do setor elétrico. Como é que você acredita que o ingresso de profissionais nesse setor, no setor elétrico, poderia ser mais incentivado? E como isso poderia melhorar a qualificação de mão de obra? Olha, Rafael, o fator que limita muito o ingresso de profissionais nesse setor é a sua própria complexidade. Existe um desconhecimento geral, né, sobre o setor elétrico. Qual a chance, por exemplo, no almoço de família, no encontro de amigos, se
falar sobre o setor elétrico. Na minha vida, praticamente nunca aconteceu. Só falo com o setor quem trabalha no setor. E como você disse no início, é algo tão do dia a dia, né, energia, hoje em dia, assistir a série, rede social, fazer uma pipoca no micro-ondas, enfim, você fica sem luz na tua casa, você fica louco em segundos, né? Então, assim, por que será que não existe nenhuma introdução sobre isso na base educacional? Será que de forma simples mesmo, sem entrar, né, em detalhes técnicos, mas é algo que poderia ser incentivado aos poucos para aumentar esse ingresso no setor? O que a gente percebe muito é que a maioria das pessoas cai de paraquedas no setor elétrico. É muito comum, a gente trabalha, né, conhecendo pessoas, entrevistando pessoas o tempo todo, e de fato assim, a grande maioria fala, não, caí de paraquedas. E isso faz diferença na qualificação. Porque, por exemplo, na engenharia elétrica, que é uma graduação, seria, acredito que é a graduação mais próxima do que seria o setor elétrico. Hoje em dia, até na verdade, tem engenharia de energia. Mesmo assim, dentro do currículo, assim, eu fui aprender sobre o setor elétrico, na verdade, em cursos extracurriculares, em matéria optativa, inclusive do professor Edson, na época de comercialização de energia. Isso faz diferença na qualificação, porque no dia a dia do trabalho, se você cai de paraquedas no setor, você não chega a aprofundar um conhecimento, você não tem algum conhecimento anterior, como eu tive a oportunidade de ter. Então, eu até, na verdade, tenho um sonho de ainda contribuir de alguma forma para a graduação, para instigar essa curiosidade dentro da graduação, e não só das engenharias, economia, administração, meteorologia, etc. E o que é muito importante nesse ingresso ao setor são os programas de estágio e trainees. Eles são essenciais para permitir que as pessoas experimentem áreas e segmentos diferentes, né? Inclusive, eu até fiquei sabendo que a Engie vai abrir um programa de estágio na semana que vem, acho que no Rio e em Floripa. Então, assim, oportunidade super bacana para dar o pontapé inicial na carreira. Edson, nas suas outras respostas, você deu dicas, conselhos para quem quer ingressar no setor elétrico hoje. Em relação ao futuro, como é que você enxerga o profissional do futuro? Qual vai ser esse perfil? Bom, antes de mais nada, é importante reforçar que a indústria de energia elétrica é a indústria que vai se submeter a grandes mudanças ainda para frente, né? Porque toda a transição energética se apoia no uso da energia elétrica para movimentar a economia. Então, as oportunidades continuarão. Agora, como eu já falei anteriormente, e também a Luísa reforçou esse ponto, não é uma indústria fácil de atuar, tem temas complexos, então a preparação ela é fundamental. Então, e como esse processo vai evoluir, é muito importante também que o profissional ele esteja disposto a estar aprendendo sempre e explorar novas oportunidades. Também muito importante para atuar não apenas no setor elétrico, mas em qualquer segmento, mais e mais, é a capacidade de trabalhar coletivamente, tá? Mais e mais as organizações trabalham em um ambiente cooperativo, em que se deixa de ter as organizações tradicionais, de ter um chefe, diversas caixinhas de baixo. Temos isso ainda, sim, é preciso ter essa organização, mas o mundo está muito mais aberto, né? As pessoas têm muito mais oportunidade hoje de contribuir numa organização, por mais complexa que ela seja, tá? Então, diferentemente do passado, em que para você falar com o presidente da empresa, hoje não, você fala por WhatsApp. Então, tem muito mais oportunidades e essas oportunidades precisam ser bem exploradas. Luiz, eu quero continuar falando com você também sobre futuro, né? A gente falou aí na sua outra resposta sobre a demanda do setor elétrico por mão de obra mais qualificada, né? Quais são os segmentos que, na sua opinião, vão precisar de mais profissionais e qual a qualificação exigida nos próximos anos? Rafael, como o Edson colocou, realmente as perspectivas são muito boas. Uma das coisas que eu mais gosto do setor é que ele não para de crescer. Então, essa demanda por mão de obra, de fato, ela é crescente. Os segmentos que hoje já são uma realidade e ainda estão crescendo muito, e que a gente tem como Select contratado muitos profissionais,
Com certeza, a geração de energia eólica e solar, tanto para geração distribuída quanto centralizada, e comercialização de energia. Os segmentos que ainda são mais incipientes e que devem crescer bastante armazenamento de energia, hidrogênio, gás, que estão super relacionados à energia elétrica, smart grid, que ainda é um assunto já antigo, mas que vem se transformando e tem muita coisa no futuro para acontecer. E em termos de função, como o mercado está crescendo, a gente observa que a área de M&A e a área comercial estão sendo muito requisitadas. E é até interessante que na área comercial, por exemplo, posições que atuam com originação de PPA é uma posição que até 2 anos atrás praticamente não tinha, e hoje tem uma demanda muito grande por isso. Então, realmente, conforme a estratégia de mercado vai mudando, as posições e forma de carreira, né, e esses desenhos de carreira, de fato, vão mudando também. Não tem como não falar também da área de projeção de preço de energia, o pessoal que roda os modelos computacionais, New Wave, Decomp e agora Decem, enfim, também é uma área muito requisitada. Quando a gente fala em qualificação, eu gosto de separar o que é qualificação técnica e comportamental, né? E da parte técnica, sem segredo, realmente estudar, ler, pesquisar, como o Edson colocou, né? De sempre ir atrás, sempre buscar. Do lado comportamental, eu colocaria rapidamente para reflexão pontos que a gente vê nessa transformação importante: capacidade de adaptação, né, que é o jogo de cintura, empatia, proatividade, né, de enxergar além e realmente partir para ação, comunicação e aderência ao compliance. Enfim, em resumo, a carreira no setor elétrico é riquíssima oportunidade, é possível dar muitas voltas. Acho até que a minha trajetória é um exemplo disso, né, muito heterogênea e sempre dentro do mesmo setor. Então, tem muito que se fazer ainda nesse setor. No programa de hoje, nós falamos sobre carreira e futuro no setor elétrico brasileiro. E as oportunidades são muitas, como a gente conversou aqui. Quero muito agradecer a participação de Edson Silva, diretor-presidente da Geral Energia, e Luísa Blandi, fundadora da Select Humans for Energy. Gente, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Foi um prazer participar. Eu já estou na expectativa de que o próximo encontro nosso seja ao vivo. Conte comigo. Legal demais, Rafael. Agradeço de novo por ter sido convidado a participar desse bate-papo. Minha mensagem que eu queria deixar para quem estiver vendo a gente: divulgue o mercado de energia, conte para as pessoas o que vocês fazem. A Select foi a minha forma de propagar essa paixão pelo setor elétrico e, enfim, proporcionar algumas realizações de sonhos para as pessoas que também gostam do setor. Obrigada pelo convite mais uma vez. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENGIE. O programa de estágio da ENGIE está com inscrições abertas. As vagas são para estagiar em áreas corporativas e nas operações de diferentes empresas do grupo, nas cidades do Rio de Janeiro, Florianópolis e também do interior. Podem se candidatar estudantes do nível superior ou técnico de diferentes formações. As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de junho por meio do site do programa. O endereço é www.end.com.br/estágio. ENGIE Brasil Energia registra alta de 30,5% no EBITDA do primeiro trimestre de 2021. A ENGIE Brasil Energia registrou EBITDA de 1,7 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2021, alta de 30,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido da companhia subiu 3,3% e alcançou 529 milhões de reais de janeiro a março deste ano. Dentre os fatores que colaboraram para a evolução do resultado, destacam-se a ampliação da contribuição da transportadora associada de gás, a TAG, e do segmento de transmissão frente ao mesmo período de 2020, além da redução de compras de energia. Novo relatório de sustentabilidade. Composto por 4 eixos fundamentais, o relatório revela como a ENGIE Brasil Energia conseguiu enfrentar a crise e os seus desdobramentos. O documento traz ainda informações detalhadas sobre o plano de investimentos da companhia, que segue com a implantação de projetos como o Conjunto Eólico Campo Largo 2, no Nordeste, os sistemas de transmissão Novo Estado, no Norte, Gralha Azul do Sul, entre outros. Bom, essa foi mais uma edição do Além da Energia. Se inscrevam nas nossas plataformas digitais para continuarem acompanhando o nosso programa. Curtam e compartilhem com os colegas. Até a próxima. Tchau!